Olá, meu nome é Tayara Cristina e eu sou aluna de Química Tecnológica na UFMG, estou completando o 7º período e atualmente eu participo como estagiária no projeto de extensão patrocinado pela Fundep, no qual eu auxilio a Marina, que é aluna de mestrado da professora Virginia Siminelli, do Departamento de Engenharia Metalúrgica, a realizar alguns testes do nosso projeto. E o nome desse projeto é Liberação de Arsênio e Sulfato de Sulfeto de Ferro, o efeito de interação galvânica e de ferro solúvel. Bom, inicialmente eu darei uma breve introdução falando um pouco sobre o arsênio. Os compostos de arsênio eles são considerados cancerígenos pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. Além disso, ele também é considerado como uma das 10 substâncias químicas mais tóxicas aos humanos pela OMS. E por isso, a Organização Mundial de Saúde ela determina uma quantidade máxima na concentração de arsênio em águas subterrâneas. Dessa forma, é importante se preocupar com a contaminação de águas subterrâneas por arsênio, visto que ele pode ser cancerígeno aos humanos e também tóxico, e essas características podem prejudicar bastante a saúde. Então, dentre as formas de mobilização do arsênio, tem os processos naturais, sendo o intemperismo e as emissões vulcânicas, alguns dos exemplos desses processos naturais. E as atividades antropogênicas, na qual há um destaque maior a mineração. E como um composto é portador de arsênio, pode citar como principal mineral portador a arsenopirita. Devido ao baixo valor econômico que esse mineral tem, ele é encontrado como resíduo sólido na extração de metais nobres, como ouro, cobre, como exemplo. E ela pode ser utilizada para mobilizar o arsênio em meio aquoso e com drenagem ácida. Além deste mineral, a gente também pode encontrar comumente, como rejeito na extração de mineral, a pirrotita, que é o segundo sulfeto mais abundante na crosta terrestre. A oxidação da pirrotita contribui muito para a presença de sulfato em efluentes industriais, e embora não sejam tóxicos para a saúde humana, os sulfatos podem causar desidratação, diarreia em humanos, além de contribuir para a salinização de corpos de água doce. E como consequência, a portaria do Ministério da Saúde do Brasil e da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos determina que o limite máximo de sulfato na água potável como 250 mg por litro. E a comum associação da arsenopirita e a pirrotita nas barragens de rejeito pode acarretar na interação galvânica. O efeito galvânico ele é decorrente de um contato permanente entre dois materiais, cujo material de menor potencial atua como anodo e o de maior potencial atua como cátodo. Então, com isso, o material que é polarizado anodicamente ele é oxidado mais rápido, e como consequência disso, ocorre a liberação dos componentes desse material mais facilmente. Então, nesse caso, o esperado é que a arsenopirita, por ser um material de maior potencial, que ela atue como cátodo. Então, desse modo, o esperado é que a oxidação desse mineral seja reduzida e, assim, possa minimizar a liberação de arsênio em meio aquoso. E também é esperado que a pirrotita, cujo potencial de oxidação é menor, atua como anodo. E, nesse caso, a taxa de oxidação do sulfeto aumentaria. Bom, então aqui a gente tem uma imagem nesse slide, mostrando a interação galvânica de um estudo anterior, que no caso é da arsenopirita-pirita. Nesse caso, a arsenopirita atuava como anodo, porque ela tinha um potencial menor do que o da pirita e dessa forma ela era o anodo da reação de oxidação. E o anodo é onde a taxa de oxidação do sulfato aumenta. E no caso da pirita, que era o cátodo, ele era o sítio para as reações de redução de oxidantes. Então, nessa pesquisa que a gente está trabalhando agora, a gente está trabalhando com a arsenopirita-pirrotita. Então, nesse caso, o esperado é que a arsenopirita ela inverta o seu papel, ela passe de anodo para cátodo, justamente porque o potencial dela é maior do que o da pirrotita. E nesse caso ela atuaria como cátodo, que é o protegido passivo, e a pirrotita como anodo. Bom, então para entender melhor a montagem dos testes, eu coloquei esse slide aqui com uma figura mostrando o esquema de montagem. A cinética de liberação de arsênio, ferro e enxofre em solução aquosa, ela foi estudada em coluna com fluxo contínuo. A amostra mineral analisada, ela foi confinada em uma dupla camada de malha de aço e membrana de celulose. Ela foi disposta em um porta-amostra fixado entre dois O-rings, de modo que impedisse a movimentação no interior da coluna. Porque o movimento desse porta-amostra no interior da coluna podia ocasionar uma interferência no fluxo contínuo. Bom, os ensaios foram realizados utilizando-se 1 grama de amostra, sendo que 0,5 gramas eram de arsenopirita e 0,5 gramas de pirrotita. E utilizou-se também uma solução saturada em oxigênio, sob o fluxo contínuo de 1 ml por minuto. E esse fluxo foi controlado por bomba peristáltica. Os experimentos iniciais desse trabalho eles foram realizados em temperatura de 25 mais ou menos 2 graus Celsius. E essa temperatura ela foi controlada por meio da circulação de água externa à coluna. Os testes foram realizados em pH 7 e tinham duração de 24 horas. E ao longo desses ensaios, a gente coletava alíquotas por meio do amostrador automático e logo após o final do teste a gente lia o pH dessas alíquotas utilizando o pH-gâmetro. E ao final do teste, a gente fazia análise química das amostras para determinar a concentração de enxofre, arsênio e de ferro. E essa concentração era determinada por meio do ICP-MS. Bom, e como resultado dessa pesquisa, ocorreu o contrário do que era previsto, porque houve maior liberação de arsênio em meio aquoso quando os dois minerais estão associados em relação à oxidação individual dos sulfetos. Então, a gente sugere que a presença de ferro solúvel, que foi proveniente da pirrotita, ela pode ter contribuído para a maior oxidação da arsenopirita. E aí, é muito importante a gente ter feito essa descoberta, que nesse caso a arsenopirita atuou de forma contrária ao que era previsto, porque esses resultados vão contribuir muito para a compreensão do comportamento do arsênio em barragens de rejeitos. E a gente conseguiu mostrar que a associação desses minerais, que são comumente encontrados juntos em barragens, eles contribuem para o aumento da liberação de arsênio e sulfato em meio aquoso. E isso ocorre justamente devido ao efeito galvânico do par arsenopirita-pirrotita.